Olá, meus queridos e minhas queridas, voltamos com mais uma aula, agora da minha casa novamente. Se tocar o interfone, ignorem, tá? Vocês vão ouvir meu namorado falando, mas são as situações que temos hoje, então vamos assim mesmo. Gente, hoje é a nossa aula de filosofia, tá? Vou falar do nosso amigão Sócrates, tá? Vou começar a falar sobre ele, vocês vão entender melhor o pensamento dele. E a gente vai caminhando assim mesmo que a distância. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando e vai dar tudo certo, tá? Confia na tia Marina que dá tudo certo. Vamos começar? Então vamos. Hoje a gente vai falar sobre Sócrates e pra gente entender Sócrates, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá no conteúdo de história. A gente vai precisar lembrar um pouquinho da cidade-estado de Atenas. Por que a gente precisa lembrar de Atenas para falar de Sócrates? Porque Sócrates viveu em Atenas na época do início da democracia ateniense. É uma democracia diferente da nossa democracia atual. Vocês vão ver que eu vou falar sobre isso ao longo da aula. Porém, precisamos entender a democracia ateniense para entender o surgimento do pensamento socrático. Então, vamos entender um pouquinho Atenas, cidade-estado de Atenas, ou polis de Atenas, para a gente chegar até o Sócrates. Então, vamos lá. Na época do Sócrates, estava tendo um desenvolvimento muito grande das cidades-estados. A gente estuda em história, principalmente a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, que são cidades-estados totalmente diferentes, tá? E que estava começando a surgir em Atenas? O surgimento da democracia, tá? Precisamos lembrar que a democracia ateniense não é uma democracia de todos, igual temos hoje, tá? É uma democracia para poucos. Quem são esses poucos? Homens maiores de idade e filhos de pai e mãe atenienses. Então nós retiramos dessa democracia, desse demos, desse todos, as mulheres, as crianças, ok? Os estrangeiros. São poucas as pessoas que participam dessa democracia. Porém, se você está no grupo que participa da democracia ateniense, a partir desse momento você vai ter acesso ao quê? À igualdade política, tá? Todos são iguais, lembrando, todos desse grupo. A expressão política, ao fato de se expressar, de poder se expressar politicamente, algo que não existia antes. A expressão política antes era restrita a um grupo menor ainda, tá? E além da igualdade política e da expressão política, a gente vai ter o início do conceito de cidadão político. Cidadão político é esse ser que ele faz parte da política, ele interage com a política, ele se expressa politicamente e ele toma decisões também em relação à política. Então Sócrates surge no meio desse contexto de mudanças políticas extremamente profundas. Com o surgimento dessa democracia ateniense, a gente deixa para trás a famosa oligarquia, que é o governo de poucos, o governo da aristocracia, o governo dos eupátridas, ok? E a gente passa a ter um governo muito mais aberto e um governo que aceita opiniões e expressões de mais pessoas, mesmo que essas pessoas pertençam ao mesmo grupo. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Então a gente já entendeu esse desenvolvimento e esse surgimento da democracia. E a gente começa a ver que o conceito de bom cidadão ou de cidadão bom, não bem, tá, gente? Bom, é o quê? O cidadão que tem um poder de oratória, ou seja, um cidadão que fala muito bem, a oratória é a arte de falar bem, tá? E o poder de expressão. Então, esse cidadão, para ele ser ativo politicamente, ele tem que ter uma oratória muito boa e ele tem que ter uma expressão muito boa. As pessoas detinham isso antes da democracia surgir? Não, não detinham, ok? Quem detinha isso era um grupo muito restrito, o grupo da elite, ok? Dos eupátridas. Então, começou a surgir em Atenas a necessidade de um novo modelo educacional. Lembrando que quem eram educados eram os meninos, filhos de mãe e pai ateniense, tá? Então, nessa necessidade de surgir um novo modelo educacional, vai surgir um grupo de pessoas que a gente chama de sofistas, tá? Os sofistas vão ser os primeiros educadores dessas pessoas, tá? Desses homens. E o que esse novo modelo educacional precisa pregar? Principalmente o que a gente chama de arete,
tá? Ou arete, tá? Depende da tradução que você faz. O que é o arete? É a virtude cívica. Então, essa educação, esse modelo educacional, essas escolas, tá? Elas têm que criar nos homens atenienses uma virtude cívica, tá? Então, eles têm que ter essa virtude dentro de si. Essa virtude vai ser caracterizada como um bom orador. Então, esses homens têm que ser bons oradores. E além de ser bons oradores, eles têm que ser bom persuasor. O que é isso? Eles têm que fazer a persuasão. Eles têm que ter o poder de persuasão junto com eles. Então, além de falar bem, eles precisam convencer muito bem. Então, essas escolas são criadas principalmente para criar políticos, para criar cidadãos que falem muito bem, que convençam muito bem. Quem que vai cuidar da educação? Lembra que eu falei? Os sofistas. Então, os sofistas são um grupo de educadores e de filósofos, tá? Que vão se tornar os mestres da oratória e da retórica, tá? Então, esses sofistas vão ser os educadores, vão ser os professores desse novo modelo educacional. E a partir desse momento, eles vão se tornar os mestres da arte da persuasão. Então, eles vão ensinar essas crianças, esses meninos, a serem grandes persuasores e ter um convencimento muito bem. Por quê? A política ateniense, dessa democracia ateniense, ela funcionava muito em roda, ela funcionava muito em conjunto. Então, se você fala muito bem, se você convence muito bem, você vai conseguir se destacar perante aos outros. Então, você vai conseguir fazer uma política muito melhor. Tudo bem? Então tá aí a necessidade de ser uma pessoa que fala muito bem e uma pessoa que convence muito bem, porque essa é a chama, essa é o centro da política ateniense. Como a política era feita sempre na coletividade, sempre em muitos, era preciso que a pessoa falasse e convencesse. Tudo bem até aqui? Tá? Tá tranquilo? Qualquer coisa me manda mensagem, tá? Sem vergonha. Então vamos seguir. Então, o que é essa arte da retórica? A arte da retórica, a gente pode falar que é a defesa de uma opinião. Então, pensem em tudo que vocês têm a opinião de vocês, tá? Tudo, nós temos uma opinião. Para ser um bom retórico, uma boa retórica, você tem que saber defender a sua opinião e também saber defender a opinião contrária. Então vamos pensar em um assunto que é super tabu e que divide bem as opiniões, que é o porte de arma. Então, se você quer ser um bom retórico, você tem que saber defender o porte de armas e também tem que saber defender o não porte de armas. Então, você tem que saber os dois lados da mesma moeda, tá? Então, quando você reconhece esses dois lados, você reconhece o favor e o contrário, você está dominando a arte da retórica, tudo bem? Por que que isso é importante? Vou falar já. Porque, volta, não coloquei. Por que que isso é importante? Porque você consegue convencer as pessoas. Então, você tendo os dois lados da conversa, você consegue convencer, seja de um lado ou seja de outro. Então, para os sofistas, um bom político é uma pessoa que consegue convencer. Não necessariamente vai convencer na verdade dela, apenas vai convencer, vai ganhar a disputa, tá? Então, olhando todo esse plano, vai ter uma pessoa, essa pessoa é o Sócrates, que vai se colocar contra essa arte da retórica, contra essa questão da persuasão. Sócrates vai falar o seguinte, que os sofistas, os filósofos que estavam cuidando da educação dessas novas crianças, não tinham amor à sabedoria, ok? Lembra o que significa filosofia, ok? O amor à sabedoria. Então não poderiam falar que eles eram filósofos, por quê? O filósofo verdadeiro tinha que ter amor à sabedoria. E os sofistas não tinham amor à sabedoria. Eles tinham amor ao quê? Às discussões. Então, eles gostavam de ganhar discussões, de se destacar nas discussões. E eles não queriam que, através das discussões, chegassem à verdade.
Não importava a verdade para os sofistas, importava apenas ser um grande persuador, ser um grande orador. E o Sócrates se coloca totalmente contra isso. Sócrates defende o quê? Que o importante é a gente chegar até a verdade. E a verdade está dentro de nós. Por isso que ele vai ter todos os questionamentos que a gente vai ver ao longo da aula, tá? Então, perante a isso, Sócrates vê aquele modelo educacional que os sofistas estavam fazendo, totalmente focado apenas na oratória, tá? E na persuasão, e ele fala, esse modelo educacional não deve funcionar. Não é esse o modelo educacional correto. O verdadeiro modelo educacional tem que focar na verdade, na sabedoria. Então, ele propõe um novo modelo educacional, tá? Então, vamos lá. O que esse modelo educacional de Sócrates propõe? Ele fala que antes da gente... Ah lá o interfone, viu? Falei que ia tocar, ó, visão. Ele fala o quê? Que antes de tudo, a gente tem que conhecer a nós mesmos, tá? Então, você conhece você? Você conhece profundamente? Sócrates fala que a gente tem que se conhecer profundamente, que só a partir do momento que a gente conhece-te, nos conhecemos profundamente, é que a gente consegue chegar até as verdades, tá? Vem aqui a famosa frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates, antes de mais nada, ele fala que a gente tem que buscar o autoconhecimento, o conhecimento verdadeiro, o nosso conhecimento, ok? Então, esse conhecimento do homem e do seu espírito. Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu sei que é um pouco confuso. Quando a gente fala assim, a amizade é a coisa mais importante para mim. Se a gente estivesse numa roda, num bar, junto com o Sócrates ia perguntar o que é amizade para você? O que é amigo para você? Então, ele ia fazer esses questionamentos e esses questionamentos vão te fazendo conhecer você mesmo. Bom, para Marina, o que é amizade? Para Marina, o que é ser amigo? Tá vendo que eu conheço os conceitos primeiro, a minha percepção dos conceitos, e depois eu chego até a minha opinião que amizade é importante, tá? Deu para entender? Tá? Então, para Sócrates, primeiro o autoconhecimento, primeiro se conhecer, para depois conhecer a natureza, conhecer o mundo, conhecer as filosofias, conhecer as religiões e tudo que vem depois. Tá? Então, vamos seguir. Então, como que a gente faz para conhecer a si mesmo? Como a gente faz para se conhecer? Primeiro, nos perguntando sobre as nossas ideias. Por que eu tenho essa ideia? Por que eu acredito nisso? Conhecendo, nos perguntando sobre as verdades. Por que eu acredito nisso? Perguntando sobre os valores. Por que eu defendo isso? Por que a amizade é importante? O que é amizade? O que é ser importante? O que é ser verdadeiro? E conhecendo, nos perguntando sobre as nossas crenças, ok? Então, quando a gente começa a se perguntar sobre tudo que a gente acredita, sobre tudo que a gente defende e sobre tudo que a gente tem uma opinião, a gente passa a se conhecer melhor. Então, comecem a se perguntar sobre tudo. Por que eu tenho que estudar? O que é importância para você? O que é o estudo para você? Onde esse estudo vai te levar? Por que ele tem que te levar até esse lugar? Perguntem-se tudo. A chave para entender Sócrates é a questão do questionar, do perguntar. É para se perguntar sobre tudo. Tá bom? Tudo bem? Qualquer dúvida, WhatsApp, não esqueça. Tá? Então, a gente vai chegar nas respostas? Não sabemos, tá? Por isso que a gente tem que entender que só sei que nada sei. Quando a gente começa a se perguntar, quando a gente começa a se questionar, a gente começa a perceber que talvez a gente não tenha todas as respostas. E que eu preciso ficar muito tempo me perguntando para eu chegar numa resposta que eu sinta que é verdadeira. Por isso que a gente tem que ter noção da nossa ignorância. Ninguém sabe tudo, ninguém se conhece completamente.
Quantas vezes a gente achou que a gente ia ter uma reação perante alguma situação e a gente teve uma reação sentimental mesmo, tá? Totalmente diferente. E a gente até fala, nossa, por que será que eu reagi assim? Por que será que eu tô pensando isso? Mas isso não combina comigo, tem alguma coisa estranha acontecendo. É exatamente por causa disso, porque a gente é ignorante, porque a gente não se faz as perguntas, porque a gente não busca se conhecer. A gente busca conhecer sempre as outras coisas, mas não nos conhecer. Não conhecer as nossas verdades, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas filosofias. E quando a gente passa a se questionar, talvez vocês vão perceber que não está fazendo mais sentido aquela coisa que você achava que você estava acreditando. Que é melhor começar a acreditar em outra coisa, tá? Então, quando a gente assume e a gente se torna consciente que somos ignorantes, a gente começa a filosofar. Porque a gente começa a questionar tudo e todos. Ah, isso é assim, mas por que é assim? Mas vamos pegar o conceito, tá? Então, isso é a filosofia. O questionamento contínuo, que esse questionamento vai levar até as verdades. Tudo bem? Então, vamos seguir. Então, o que o Sócrates buscava com tanto questionamento? A verdadeira essência. O que é a essência? Esse conceito. Então, tudo tem um conceito, tudo tem uma essência. Qual é a essência da Marina? Qual é a essência do João? Qual é a essência da Pamela? Busquem esses conceitos e busquem essas essências, porque essa essência e esse conceito é imutável, é universal. Se a gente começar a se perguntar o que é amizade para todos nós que estamos vendo essa aula, a gente vai, com o tempo, chegar até um conceito do que é amizade. A gente vai retirar todas as opiniões sobre amizade e a gente vai chegar no conceito. E esse conceito vai ser imutável, ele não muda e ele vai ser universal para todas as pessoas. Isso é a verdade sobre a amizade. Então, Sócrates queria chegar na verdade das coisas, na verdade dos conceitos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como que eu chego? Qual o caminho para chegar até esse conceito, até essa essência, até essa verdade? Ele vai criar o que a gente chama de maêutica, ou diálogo maêutico. Nome difícil, né? Mas vai dar certo. Tá? O que é a maêutica? É a técnica de fazer perguntas. Então, tudo pergunta. Por que assim? Por quê? Por quê? O quê? Por quê? Sempre vai se perguntando. Quem já conviveu com criança sabe exatamente do que é isso. Quando a gente tem criança perto, quando a gente é criança, a criança pergunta tudo. Ah, o que é isso? É um livro. Mas o que é um livro? Isso é maêutica, ok? Então, fiquem se perguntando. Então, através dessas perguntas, a gente chega até a verdade, tá? Não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, é um processo cansativo, é um processo que demanda tempo, tá? Mas a gente vai chegando até a filosofia, a gente vai filosofando, 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 e a gente chega até a verdadeira sabedoria, tá? Por isso que é preciso questionar sempre. Quando a gente deixa de questionar, a gente aceita as verdades dos outros, a gente aceita as opiniões dos outros. E é exatamente isso que Sócrates fala que não pode acontecer. Sócrates fala que a gente precisa questionar sempre, porque quando questionamos sempre, a gente vai chegar até a nossa verdade. A gente vai conquistar o autoconhecimento, tá? Então, a gente tem que voltar um pouco a ser criança, a se perguntar tudo, tá? Por que isso é assim? Por que tá acontecendo assim? Por que se a gente não fizer isso, acontece isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem assistia Castelo Rá-Tim-Bum vai lembrar do Zequinha, que o Zequinha perguntava muito por que as pessoas respondiam porque sim, Zequinha, tá? O porquê sim destrói a maêutica. O porquê sim destrói o pensamento de Sócrates. Não é porque sim. Tudo tem um motivo, tudo tem um conceito e tudo tem uma essência, tá? Então, com esse pensamento, o Sócrates começou a incomodar muita gente.
Imaginem vocês se vocês começarem, e eu espero que vocês comecem, a questionar tudo. Tudo que tem que questionar, ok, gente? Tudo. Porque assim a gente chega à verdade. E o Sócrates e os alunos dele começaram a questionar tanto, que esse questionamento começou a irritar, para variar, os grandes governantes. Então começou a irritar as pessoas que eram os chefes da política de Atenas. E esse questionamento e esses alunos tão envolvidos com Sócrates incomodou tanto que o Sócrates foi acusado do quê? De desrespeitar os deuses com tantas perguntas. Por quê? Quando a gente pergunta, a gente não aceita as verdades prontas que muitas vezes são nos impostas. Então, isso é assim por causa disso. Se a gente só fala, ok, tá bom, tudo bem, é assim. E a gente não pergunta, mas por que é assim? A gente não aceita. Então, o Sócrates começou a se perguntar sobre a questão dos deuses, sobre a questão dos mitos, sobre a questão da construção social, da construção política, da construção econômica, sobre os preconceitos. Ele começou a se perguntar tudo. E essas perguntas, e principalmente essas respostas, começaram a incomodar os grandes governantes, porque os grandes governantes não queriam entregar essas respostas. Então ele foi acusado de desrespeitar os deuses. Lembrando que naquela época Atenas era politeísta, tá? Adorava muitos deuses. Vários, tá? Então ele foi acusado. Quando ele foi acusado, ele teve a chance de se defender. Ele decidiu não se defender, por quê? Olha o que ele falou, olha que sábio. Ele fala que quando ele se defende de algo, ele aceita que esse algo é verdadeiro. Então, como ele sabe que se ele se defende, ele vai ter que parar de fazer a filosofia, ele prefere não parar e aceitar o julgamento, porque realmente ele desrespeitou. Ele desrespeitou através das perguntas, porque essa é a essência de Sócrates, ser um perguntador, um grande perguntador, e querer sempre a resposta, querer sempre chegar até a verdade. Ok? Então ele não se defendeu. Ele não foi contrário, ele falou exatamente isso, eu fiz isso mesmo. Eu questiono, esse é meu método, que vai chamar de método socrático, o método da pergunta, ok? E é isso, se vocês querem me julgar, vocês me julguem. Ele foi julgado, ele foi condenado, e ele foi condenado ao quê? A tomar cicuta. Cicuta é um veneno, ok? Obviamente, ele morreu após tomar esse veneno. E hoje nós não temos nada escrito de Sócrates, tá? Ele não deixou nada escrito. Por quê? Porque Sócrates era uma pessoa que falava muito, ele não escrevia. Então, Marina, como que a gente sabe tudo isso que você falou sobre Sócrates? Porque os grandes alunos dele, que vão ser principalmente Platão, tá? Que é o próximo que a gente vai ver, escreveram sobre Sócrates. E quando eles escrevem sobre esse grande professor que eles tiveram, eles deixam registrado o pensamento de Sócrates. Então, Sócrates nunca escreveu nada. Quem escreveu foi principalmente Platão e alguns outros alunos. Então, para a gente fazer um resumo do que é a grande obra de Sócrates. Sócrates cria a maiêutica, que pode ser chamada também de método socrático, que é um método de perguntas. Através das perguntas, através dos questionamentos, eu chego até a verdade. Tá? Quando eu chego até a verdade, eu encontro a essência, eu encontro um conceito de tudo que nos cerca. Desde as coisas materiais até as coisas imateriais, como sentimento, como conceitos, tudo que é imaterial, ok? Então, a grande contribuição de Sócrates para a filosofia é exatamente isso, o ato de questionar, o ato do questionamento levando até a verdade, levando até a sabedoria, levando até o ato de filosofar, tá? Para que a gente questione, a gente precisa compreender que somos ignorantes, que não sabemos de tudo, até porque se sabemos de tudo, a gente não precisa questionar. Então Sócrates defende que a gente tem sim que entender que somos ignorantes e que temos sempre algo para aprender, ok? Então, só sei que nada sei, tá? A frase-chave de Sócrates, por quê? Exatamente isso, só sei que nada sei.
eu só sei que eu tenho muito que aprender, eu só sei que tenho muito que caminhar para eu chegar nas verdades verdadeiras, ok? Espero que vocês tenham compreendido, meus amores. Eu vou disponibilizar os slides para vocês agora no grupo, tá? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, não precisa ter, então vamos assim mesmo. Gente, hoje é a nossa aula de filosofia, tá? Vou falar do nosso amigão Sócrates, tá? Vou começar a falar sobre ele, vocês vão entender melhor o pensamento dele e a gente vai caminhando assim mesmo que à distância. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando e vai dar tudo certo, tá? Confia na tia Marina que dá tudo certo. Vamos começar? Então vamos. Hoje a gente vai falar sobre Sócrates e pra gente entender Sócrates, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá no conteúdo de história. A gente vai precisar lembrar um pouquinho da cidade-estado de Atenas. Por que a gente precisa lembrar de Atenas para falar de Sócrates? Porque Sócrates viveu em Atenas na época do início da democracia ateniense. É uma democracia diferente da nossa democracia atual. Vocês vão ver que eu vou falar sobre isso ao longo da aula. Porém, precisamos entender a democracia ateniense para entender o surgimento do pensamento socrático. Então, vamos entender um pouquinho Atenas, cidade-estado de Atenas, ou polis de Atenas, para a gente chegar até o Sócrates. Então, vamos lá. Na época do Sócrates, estava tendo um desenvolvimento muito grande das cidades-estados. A gente estuda em história, principalmente a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, que são cidades-estados totalmente diferentes. Tá? E o que estava começando a surgir em Atenas? O surgimento da democracia, tá? Precisamos lembrar que a democracia ateniense não é uma democracia de todos, igual temos hoje, tá? É uma democracia para poucos. Quem são esses poucos? Homens maiores de idade e filhos de pai e mãe atenienses. Então nós retiramos dessa democracia, desse demos, desse todos, as mulheres, as crianças, ok? Os estrangeiros. São poucas as pessoas que participam dessa democracia. Porém, se você está no grupo que participa da democracia ateniense, a partir desse momento você vai ter acesso ao quê? À igualdade política, tá? Todos são iguais, lembrando, todos desse grupo. A expressão política, ao fato de se expressar, de poder se expressar politicamente, algo que não existia antes. A expressão política antes era restrita a um grupo menor ainda, tá? E além da igualdade política e da expressão política, a gente vai ter o início do conceito de cidadão político. Cidadão político é esse ser que ele faz parte da política, ele interage com a política, ele se expressa politicamente e ele toma decisões também em relação à política. Então, Sócrates surge no meio desse contexto de mudanças políticas extremamente profundas. Com o surgimento dessa democracia ateniense, a gente deixa para trás a famosa oligarquia, que é o governo de poucos, o governo da aristocracia, o governo dos eupátridas, ok? E a gente passa a ter um governo muito mais aberto e um governo que aceita opiniões e expressões de mais pessoas, mesmo que essas pessoas pertençam ao mesmo grupo. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Então a gente já entendeu esse desenvolvimento e esse surgimento da democracia. E a gente começa a ver que o conceito de bom cidadão ou de cidadão bom, não bem, tá, gente? Bom, é o quê? O cidadão que tem um poder de oratória, ou seja, um cidadão que fala muito bem, a oratória é a arte de falar bem, tá? E o poder de expressão. Então, esse cidadão, para ele ser ativo politicamente, ele tem que ter uma oratória muito boa e ele tem que ter uma expressão muito boa. As pessoas detinham isso antes da democracia surgir? Não, não detinham, ok? Quem detinha isso era um grupo muito restrito, o grupo da elite, ok? Dos eupátridas. Então, começou a surgir em Atenas a necessidade de um novo modelo educacional. Lembrando que quem eram educados eram os meninos, filhos de mãe e pai ateniense, tá? Então, nessa necessidade de surgir um novo modelo educacional, vai surgir um grupo de pessoas que a gente chama de sofistas, tá? Os sofistas vão ser os primeiros educadores dessas pessoas, tá? Desses homens. E o que esse novo modelo educacional precisa pregar? Principalmente o que a gente chama de arete,
tá? Ou arete, tá? Depende da tradução que você faz. O que é o arete? É a virtude cívica. Então, essa educação, esse modelo educacional, essas escolas, tá? Elas têm que criar nos homens atenienses uma virtude cívica, tá? Então, eles têm que ter essa virtude dentro de si. Essa virtude vai ser caracterizada como um bom orador. Então, esses homens têm que ser bons oradores. E além de ser bons oradores, eles têm que ser bom persuasor. O que é isso? Eles têm que fazer a persuasão. Eles têm que ter o poder de persuasão junto com eles. Então, além de falar bem, eles precisam convencer muito bem. Então, essas escolas são criadas principalmente para criar políticos, para criar cidadãos que falem muito bem, que convençam muito bem. Quem que vai cuidar da educação? Lembra que eu falei? Os sofistas. Então, os sofistas são um grupo de educadores e de filósofos, tá? Que vão se tornar os mestres da oratória e da retórica, tá? Então, esses sofistas vão ser os educadores, vão ser os professores desse novo modelo educacional. E a partir desse momento, eles vão se tornar os mestres da arte da persuasão. Então, eles vão ensinar essas crianças, esses meninos, a serem grandes persuasores e ter um convencimento muito bem. Por quê? A política ateniense, dessa democracia ateniense, ela funcionava muito em roda, ela funcionava muito em conjunto. Então, se você fala muito bem, se você convence muito bem, você vai conseguir se destacar perante aos outros. Então, você vai conseguir fazer uma política muito melhor. Tudo bem? Então tá aí a necessidade de ser uma pessoa que fala muito bem e uma pessoa que convence muito bem, porque essa é a chama, essa é o centro da política ateniense. Como a política era feita sempre na coletividade, sempre em muitos, era preciso que a pessoa falasse e convencesse. Tudo bem até aqui? Tá? Tá tranquilo? Qualquer coisa me manda mensagem, tá? Sem vergonha. Então vamos seguir. Então, o que é essa arte da retórica? A arte da retórica, a gente pode falar que é a defesa de uma opinião. Então, pensem em tudo que vocês têm a opinião de vocês, tá? Tudo, nós temos uma opinião. Para ser um bom retórico, uma boa retórica, você tem que saber defender a sua opinião e também saber defender a opinião contrária. Então vamos pensar em um assunto que é super tabu e que divide bem as opiniões, que é o porte de arma. Então, se você quer ser um bom retórico, você tem que saber defender o porte de armas e também tem que saber defender o não porte de armas. Então, você tem que saber os dois lados da mesma moeda, tá? Então, quando você reconhece esses dois lados, você reconhece o favor e o contrário, você está dominando a arte da retórica, tudo bem? Por que que isso é importante? Vou falar já. Por que, volta, não coloquei. Por que que isso é importante? Porque você consegue convencer as pessoas. Então, você tem dos dois lados da conversa, você consegue convencer, seja de um lado ou seja de outro. Então, para os sofistas, um bom político é uma pessoa que consegue convencer. Não necessariamente vai convencer na verdade dela, apenas vai convencer, vai ganhar a disputa, tá? Então, olhando todo esse plano, vai ter uma pessoa, essa pessoa é o Sócrates, que vai se colocar contra essa arte da retórica, contra essa questão da persuasão. Sócrates vai falar o seguinte, que os sofistas, os filósofos que estavam cuidando da educação dessas novas crianças, não tinham amor à sabedoria, ok? Lembra o que significa filosofia, ok? O amor à sabedoria. Então não poderiam falar que eles eram filósofos, por quê? O filósofo verdadeiro tinha que ter amor à sabedoria. E os sofistas não tinham amor à sabedoria. Eles tinham amor ao quê? Às discussões. Então, eles gostavam de ganhar discussões, de se destacar nas discussões. E eles não queriam que, através das discussões, chegassem à verdade.
Não importava a verdade para os sofistas, importava apenas ser um grande persuador, ser um grande orador. E o Sócrates se coloca totalmente contra isso. Sócrates defende o quê? Que o importante é a gente chegar até a verdade. E a verdade está dentro de nós. Por isso que ele vai ter todos os questionamentos que a gente vai ver ao longo da aula, tá? Então, perante a isso, Sócrates vê aquele modelo educacional que os sofistas estavam fazendo, totalmente focado apenas na oratória, tá? E na persuasão, e ele fala, esse modelo educacional não deve funcionar. Não é esse o modelo educacional correto. O verdadeiro modelo educacional tem que focar na verdade, na sabedoria. Então, ele propõe um novo modelo educacional, tá? Então, vamos lá. O que esse modelo educacional de Sócrates propõe? Ele fala que antes da gente... Ah lá o interfone, viu? Falei que ia tocar, ó, visão. Ele fala o quê? Que antes de tudo, a gente tem que conhecer a nós mesmos, tá? Então, você conhece você? Você conhece profundamente? Sócrates fala que a gente tem que se conhecer profundamente. Que só a partir do momento que a gente conhece-te, nos conhecemos profundamente, é que a gente consegue chegar até as verdades, tá? Vem aqui a famosa frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates, antes de mais nada, ele fala que a gente tem que buscar o autoconhecimento, o conhecimento verdadeiro, o nosso conhecimento, ok? Então, esse conhecimento do homem e do seu espírito. Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, eu sei que é um pouco confuso. Quando a gente fala assim, a amizade é a coisa mais importante para mim. Se a gente estivesse numa roda, num bar, junto com o Sócrates ia perguntar o que é amizade para você? O que é amigo para você? Então, ele ia fazer esses questionamentos e esses questionamentos vão te fazendo conhecer você mesmo. Bom, para Marina, o que é amizade? Para Marina, o que é ser amigo? Tá vendo que eu conheço os conceitos primeiro, a minha percepção dos conceitos, e depois eu chego até a minha opinião que amizade é importante? Tá? Deu para entender? Tá? Então, para Sócrates, primeiro o autoconhecimento, primeiro se conhecer, para depois conhecer a natureza, conhecer o mundo, conhecer as filosofias, conhecer as religiões e tudo que vem depois. Tá? Então, vamos seguir. Então, como que a gente faz para conhecer a si mesmo? Como a gente faz para se conhecer? Primeiro, nos perguntando sobre as nossas ideias. Por que eu tenho essa ideia? Por que eu acredito nisso? Conhecendo, nos perguntando sobre as verdades. Por que eu acredito nisso? Perguntando sobre os valores. Por que eu defendo isso? Por que a amizade é importante? O que é amizade? O que é ser importante? O que é ser verdadeiro? E conhecendo, nos perguntando sobre as nossas crenças, ok? Então, quando a gente começa a se perguntar sobre tudo que a gente acredita, sobre tudo que a gente defende e sobre tudo que a gente tem uma opinião, a gente passa a se conhecer melhor. Então, comecem a se perguntar sobre tudo. Por que eu tenho que estudar? O que é importância para você? O que é o estudo para você? Onde esse estudo vai te levar? Por que ele tem que te levar até esse lugar? Perguntem-se tudo. A chave para entender Sócrates é a questão do questionar, do perguntar. É para se perguntar sobre tudo. Tá bom? Tudo bem? Qualquer dúvida, WhatsApp, não esqueça. Tá? Então, a gente vai chegar nas respostas? Não sabemos, tá? Por isso que a gente tem que entender que só sei que nada sei. Quando a gente começa a se perguntar, quando a gente começa a se questionar, a gente começa a perceber que talvez a gente não tenha todas as respostas. E que eu preciso ficar muito tempo me perguntando para eu chegar numa resposta que eu sinta que é verdadeira. Por isso que a gente tem que ter noção da nossa ignorância. Ninguém sabe tudo, ninguém se conhece completamente.
Quantas vezes a gente achou que a gente ia ter uma reação perante alguma situação e a gente teve uma reação sentimental mesmo, tá? Totalmente diferente. E a gente até fala, nossa, por que será que eu reagi assim? Por que será que eu tô pensando isso? Mas isso não combina comigo, tem alguma coisa estranha acontecendo. É exatamente por causa disso, porque a gente é ignorante, porque a gente não se faz as perguntas, porque a gente não busca se conhecer. A gente busca conhecer sempre as outras coisas, mas não nos conhecer. Não conhecer as nossas verdades, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas filosofias. E quando a gente passa a se questionar, talvez vocês vão perceber que não está fazendo mais sentido aquela coisa que você achava que você estava acreditando. Que é melhor começar a acreditar em outra coisa, tá? Então, quando a gente assume e a gente se torna consciente que somos ignorantes, a gente começa a filosofar. Porque a gente começa a questionar tudo e todos. Ah, isso é assim, mas por que é assim? Mas vamos pegar o conceito, tá? Então, isso é a filosofia. O questionamento contínuo, que esse questionamento vai levar até as verdades. Tudo bem? Então, vamos seguir. Então, o que o Sócrates buscava com tanto questionamento? A verdadeira essência. O que é a essência? Esse conceito. Então, tudo tem um conceito, tudo tem uma essência. Qual é a essência da Marina? Qual é a essência do João? Qual que é a essência da Pamela? Busquem esses conceitos e busquem essas essências, porque essa essência e esse conceito é imutável, é universal. Se a gente começar a se perguntar o que é amizade para todos nós que estamos vendo essa aula, a gente vai, com o tempo, chegar até um conceito do que é amizade. A gente vai retirar todas as opiniões sobre amizade e a gente vai chegar no conceito. E esse conceito vai ser imutável, ele não muda e ele vai ser universal para todas as pessoas. Isso é a verdade sobre a amizade. Então, Sócrates queria chegar na verdade das coisas, na verdade dos conceitos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como que eu chego? Qual o caminho para chegar até esse conceito, até essa essência, até essa verdade? Ele vai criar o que a gente chama de maêutica, ou diálogo maiêutico. Nome difícil, né? Mas vai dar certo, tá? O que é a maêutica? É a técnica de fazer perguntas. Então, tudo pergunta. Por que assim? Por quê? Por quê? O quê? Por quê? Sempre vai se perguntando. Quem já conviveu com criança sabe exatamente do que é isso. Quando a gente tem criança perto, quando a gente é criança, a criança pergunta tudo. Ah, o que é isso? É um livro. Mas o que é um livro? Isso é maêutica, ok? Então fiquem se perguntando. Então, através dessas perguntas, a gente chega até a verdade, tá? Não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, é um processo cansativo, é um processo que demanda tempo, tá? Mas a gente vai chegando até a filosofia, a gente vai filosofando, filosofando, filosofando e a gente chega até a verdadeira sabedoria, tá? Por isso que é preciso questionar sempre. Quando a gente deixa de questionar, a gente aceita as verdades dos outros, a gente aceita as opiniões dos outros. E é exatamente isso que Sócrates fala que não pode acontecer. Sócrates fala que a gente precisa questionar sempre, porque quando questionamos sempre, a gente vai chegar até a nossa verdade. A gente vai conquistar o autoconhecimento, tá? Então, a gente tem que voltar um pouco a ser criança, a se perguntar tudo, tá? Por que isso é assim? Por que tá acontecendo assim? Por que se a gente não fizer isso, acontece isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem assistia Castelo Rá-Tim-Bum vai lembrar do Zequinha, que o Zequinha perguntava muito por que as pessoas respondiam porque sim, Zequinha, tá? O porquê sim destrói a maêutica. O porquê sim destrói o pensamento de Sócrates. Não é porque sim. Tudo tem um motivo, tudo tem um conceito e tudo tem uma essência, tá? Então, com esse pensamento, o Sócrates começou a incomodar muita gente.
Imaginem vocês se vocês começarem, e eu espero que vocês comecem, a questionar tudo. Tudo que tem que questionar, ok, gente? Tudo. Porque assim a gente chega à verdade. E o Sócrates e os alunos dele começaram a questionar tanto, que esse questionamento começou a irritar, para variar, os grandes governantes. Então começou a irritar as pessoas que eram os chefes da política de Atenas. E esse questionamento e esses alunos tão envolvidos com Sócrates incomodou tanto que o Sócrates foi acusado do quê? De desrespeitar os deuses com tantas perguntas. Por quê? Quando a gente pergunta, a gente não aceita as verdades prontas que muitas vezes são nos impostas. Então, isso é assim por causa disso. Se a gente só fala, ok, tá bom, tudo bem, é assim. E a gente não pergunta, mas por que é assim? A gente não aceita. Então, o Sócrates começou a se perguntar sobre a questão dos deuses, sobre a questão dos mitos, sobre a questão da construção social, da construção política, da construção econômica, sobre os preconceitos. Ele começou a se perguntar tudo. E essas perguntas, e principalmente essas respostas, começaram a incomodar os grandes governantes, porque os grandes governantes não queriam entregar essas respostas. Então ele foi acusado de desrespeitar os deuses, lembrando que naquela época Atenas era politeísta, tá? Adorava muitos deuses, vários, tá? Então ele foi acusado. Quando ele foi acusado, ele teve a chance de se defender. Ele decidiu não se defender, por quê? Olha o que ele falou, olha que sábio. Ele fala que quando ele se defende de algo, ele aceita que esse algo é verdadeiro. Então, como ele sabe que se ele se defende, ele vai ter que parar de fazer a filosofia, ele prefere não parar e aceitar o julgamento, porque realmente ele desrespeitou. Ele desrespeitou através das perguntas, porque essa é a essência de Sócrates, ser um perguntador, um grande perguntador, e querer sempre a resposta, querer sempre chegar até a verdade, ok? Então ele não se defendeu, ele não foi contrário, ele falou exatamente isso, eu fiz isso mesmo, eu questiono, esse é meu método, que vai chamar de método socrático, o método da pergunta, ok? E é isso, se vocês querem me julgar, vocês me julguem. Ele foi julgado, ele foi condenado, e ele foi condenado ao quê? A tomar cicuta. Cicuta é um veneno, ok? Obviamente, ele morreu após tomar esse veneno, e hoje nós não temos nada escrito de Sócrates, tá? Ele não deixou nada escrito. Por quê? Porque Sócrates era uma pessoa que falava muito, ele não escrevia. Então, Marina, como que a gente sabe tudo isso que você falou sobre Sócrates? Porque os grandes alunos dele, que vão ser principalmente Platão, tá? Que é o próximo que a gente vai ver, escreveram sobre Sócrates. E quando eles escrevem sobre esse grande professor que eles tiveram, eles deixam registrado o pensamento de Sócrates. Então, Sócrates nunca escreveu nada. Quem escreveu foi principalmente Platão e alguns outros alunos. Então, para a gente fazer um resumo do que é a grande obra de Sócrates. Sócrates cria a maiêutica, que pode ser chamada também de método socrático, que é um método de perguntas. Através das perguntas, através dos questionamentos, eu chego até a verdade. Tá? Quando eu chego até a verdade, eu encontro a essência, eu encontro um conceito de tudo que nos cerca. Desde as coisas materiais até as coisas imateriais, como sentimento, como conceitos, tudo que é imaterial, ok? Então a grande contribuição de Sócrates para a filosofia é exatamente isso, o ato de questionar, o ato do questionamento levando até a verdade, levando até a sabedoria, levando até o ato de filosofar, tá? Para que a gente questione, a gente precisa compreender que somos ignorantes, que não sabemos de tudo, até porque se sabemos de tudo, a gente não precisa questionar. Então Sócrates defende que a gente tem sim que entender que somos ignorantes e que temos sempre algo para aprender, ok? Então, só sei que nada sei, tá? A frase-chave de Sócrates, por quê? Exatamente isso, só sei que nada sei.
Eu só sei que eu tenho muito que aprender, eu só sei que tenho muito que caminhar para eu chegar nas verdades verdadeiras, ok? Espero que vocês tenham compreendido, meus amores. Eu vou disponibilizar os slides para vocês agora no grupo, tá? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, não precisa ter vergonha, é para perguntar mesmo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e até quarta-feira que vem. Um beijo. Vergonha é para perguntar mesmo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e até quarta-feira que vem. Um beijo.